Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar do novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Certamente a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela eu sou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Yeah. O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor, mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor, mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor, mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro.
Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voa e andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com ele andar. Ele disse haja noite e dia. Ele disse haja água e céus. Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voa e andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com ele andar. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. O Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Tu és um Deus. Aleluia! Aleluia! Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a tua voz ecoar. E ao teu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer.
você. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Aleluia. Nosso amigo Espírito Santo, venha nos envolver nessa noite, Senhor. Venha nos curar, nos batizar, ó Deus. Sopra o seu poder, Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito, este aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh Espírito Santo, oh vem Senhor. Só tu és o meu amigo, o meu abrigo e o meu Senhor. Nosso amigo, declare. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar com teu olho, com teu olho
mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te. E o que dizer? E o que fazer quando ele vem? Ele vem aqui. Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui o que dizer? E o que dizer? E o que fazer quando ele vem? Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, ó Senhor, na tua igreja faz, na minha vida faz, oh faz, Senhor. Oh, renova as nossas forças. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Ó Senhor. Aleluia, graça e paz, irmãos, glória a Jesus, por mais uma noite na presença do Senhor. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, nós cremos pela manifestação do Seu Espírito nas nossas vidas, nós cremos na ação do Senhor em nossas vidas, e nós amamos o Teu povo, amamos a Sua igreja. Ó Deus, nós amamos a Sua obra, nós Te amamos, em nome de Jesus. Nós cremos que nesse mover do Seu Espírito nas nossas vidas, nas nossas casas, cremos por essa ação do Seu Espírito em nós, entre nós e através das nossas vidas. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Pode tomar seu assento. Obrigado aqui os irmãos do Ministério de Música. Amém, Jesus. Estamos em dias de chuvas e hoje, por acaso, tivemos chuvas bem pesadas em Goiânia, que fez com que muitos dos irmãos não puderam estar presentes aqui. Mas nós estamos aqui, nós estamos alegres por estarmos aqui juntos para celebrar. Quero saudar os irmãos de casa, com a paz de Jesus, com a graça e paz, e que a presença de Deus esteja aí na sua casa, na sua vida, e que você possa desfrutar desses momentos com a palavra de Deus. Amém, graças a Deus. Oi, irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre resistência.
Queria falar com vocês hoje sobre resistência. Pegar meu óculos aqui. Abra suas Bíblias, por favor. Ou ligue as suas Bíblias aí, né? Se você estiver em casa, estiver com a sua Bíblia perto, peço que você abra a sua Bíblia. E eu queria ler com vocês aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. E depois nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas vamos ver esse texto primeiro. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mas o texto que eu quero é esse 8 aqui. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Versículo 8 mais uma vez. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Agora, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 8. Carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, o versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Resistência. Resistência. Essa palavra é muito bonita, né? Resistência. Resistência ou resistente precisa ser aqueles materiais, aqueles cabos, por exemplo, né? Que a gente precisa depositar confiança nele, que vai segurar alguma coisa. Quando você vai fazer um negócio para pôr as roupas, né? Um varal. Aí você precisa de usar uma coisa e firmar ele para resistir o peso da roupa. Quando você vai pegar um cabo de aço para pegar no carro, segurar um carro e puxar o outro, né? Não tem uns cabos de aço, né, para puxar outro carro? Não é isso? Ou seja, a gente precisa ser resistente. E aquelas pessoas mais experientes, talvez gente que não é experiente, pega uma cordinha lá meio cá, aí a pessoa mais experiente fala assim: olha, isso aí não resiste, isso aí não aguenta. Ou então amarrar no carro num lugar indevido, né? Não é resistente. Então nós precisamos de coisas que sejam resistentes na nossa vida. Interessante. Uma certa vez estava tendo um enchente e um barco, ele tombou. E uma pessoa estava se afogando e alguém lançou aquele bote salva-vida amarrado numa cordinha bem fininha. E essa cordinha amarrado num algo bem forte lá.
mas a cordinha era desprezível, mas ela era resistente. E ele jogou aquele negocinho salva-vida, aquela boia, né? Obrigado, Rafa, aquela boia. Mas a pessoa ficou assim, e se sentiu insegura, porque ela viu passando um pedaço de tronco de árvore naquele rio que estava em cheia, né? Ele viu passando aquela árvore enorme, forte. Ela olhou para aquela boiazinha, para aquele barbantezinho, para aquele fiozinho que estava amarrando o bote, amarrando a boia, e ele demonstrou que iria abandonar aquela boia que estava segurada em algo aparentemente firme, mas ela não demonstrava trazer tanta segurança assim, e quis se jogar para pegar aquele tronco. E as pessoas disseram: não faça isso, não faça isso, segura na boia. Mas ele não confiou na boia e pulou sobre aquele tronco. Só que aquele tronco era forte, mas não estava segurado em nada, não estava preso em nada, estava solto. E aí então a água levou tanto aquele homem quanto aquele tronco. Aquele tronco parecia ser forte, mas não tinha nada que pudesse dar segurança, não estava segurado em nada. As nossas vidas também é assim, nós precisamos de alguma coisa que seja resistente. A fé precisa se apoiar em algo que seja resistente. A nossa vida espiritual precisa ser resistente. A palavra resistente, ela demonstra, uma pessoa resistente pode ser tanto uma pessoa virtuosa, como também uma pessoa que tem um defeito. Quando ela resiste aquilo que ela deveria ceder. Se você abrir a sua Bíblia aí, por exemplo, mas antes, daqui a pouco nós chegamos lá. Então quis mostrar para vocês assim, esses 2 versículos, um dizendo aqui em Timóteo, que aqueles homens resistiram a Moisés, Janes e Jambres. Esse nome Janes e Jambres aparece só aqui na Bíblia, em nenhum lugar aparece na Bíblia, só aqui. Parece ser, de acordo com alguns estudiosos, que esses Janes e Jambres eram aqueles 2 mágicos, que quando Moisés fez aqueles sinais na frente de Faraó, e Faraó chamou os mágicos para fazer também sinais lá, né, baseado em engano. E então parece ser essas 2 pessoas que resistiram a Moisés. Veja bem, irmão, Moisés se apresentou com poderes miraculosos e mesmo assim não foi suficiente para convencer. Aqueles homens resistiram a Moisés. Então nós temos aqui 2 palavras designadas para 2 comportamentos, um elogioso e outro lamentável, mas 2 coisas resistentes. Nós podemos tanto demonstrar resistência, de maneira que a gente demonstra virtudes espirituais, e também demonstrar resistência que denotam uma queda espiritual. E o texto que nós lemos de 1 Pedro, onde nós vamos fixar hoje, mais aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, vai dizer algumas coisas. O texto de capítulo 3, versículo 8, diz assim, 3:8, diz assim, 1 Pedro 3:8, diz assim, cadê? 1 Pedro 5:8, eu estou em 3:8, 5:8, diz assim: estejam alertas e vigiem. Olha, para que a gente possa viver uma vida com uma resistência espiritual, o apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos estar alertas, acordados, a gente precisa estar em tempo todo em sobriedade. Em algumas versões diz: sejam sóbrios. Vamos dizer essa palavra? Sobriedade, 1, 2, 3 e sobriedade. Uma pessoa sóbria é aquela pessoa que não está sobre o efeito de coisa alguma.
Uma pessoa sóbria é alguém que está totalmente consciente de si e do que está acontecendo em torno dele. Ele não está sob efeito de absolutamente nada. Existem pessoas que estão embriagadas de inveja. A inveja determina o seu comportamento, portanto, ela não está sóbria, porque ela está embriagada da inveja. Ou ela está embriagada do medo, ou ela está cheia de medo, ou seja, o comportamento dela está sendo determinado por aquilo que está tirando a sua sobriedade. Ela não está consciente. Por quê? Porque o medo determina as suas palavras, os seus gestos, as suas vontades, as suas decisões, de maneira que toda decisão, toda palavra que ela falar, ela está agindo baseada naquilo que está inebriando ela, né? Talvez a gente percebe uma pessoa que ela está tomada de alguma coisa e ela não está consciente quando ela está, por exemplo, irada. Quem aqui já ficou irado? Mas muito irado. Já ficou, Davi? Ficou muito irado? Então, uma pessoa muito irada, ela tem comportamentos que ela não teria se ela não tivesse irado. Poucas coisas a gente deve levar em consideração quando alguém diz algo sobre o efeito da ira. Mas ela diz a verdade, mas ela não diz a verdade de maneira justa, amorosa, não é? Então, uma vez meu filho, irado, chateado, Luquinha, sempre falo isso aqui na igreja, acho que o pessoal já até decorou. E ele disse assim para mim: eu te odeio, pai. Eu te odeio, porque ele estava indignado, porque eu não fiz o que ele queria, eu não dei o que ele pediu, alguma coisa assim do tipo. Ele era bem novinho, e aquilo não me machucou, porque eu sei que aquilo não é verdade, não é? Mas ele estava tomado da indignação. Às vezes alguém, né, nós percebemos quando uma pessoa está cheia de vinho, né, bebeu muito, né, encheu a cara. Já encheu a cara, Gilson? Gilson, já encheu a cara? Como é que você fica? Engraçado ou nervoso? Fica bom? Então tem que beber mais, irmão. Então, quando alguém enche a cara, né, você fica, algumas pessoas ficam mais assim, mais felizes, mas aquilo não é ela, porque ela está sob o efeito de alguma coisa. E a palavra de Deus está dizendo assim, sejam sóbrios, estejam vigilantes, estejam acordados. Sabe uma pessoa que está cochilando, quando nós estamos com sono, com muito sono, o sono domina a gente, não é? Você não consegue estar atento, porque o sono está te dominando, e parece que o efeito do sono nos causa coisas prejudiciais à nossa fé. A palavra sono, a palavra dormir na Bíblia, ela diz sobre duas condições. Quando nós morremos, a palavra de Deus também diz que nós dormimos. Mas também a palavra diz da nossa decadência espiritual, quando nós também, ela descreve sono. Eu vou ler para vocês aqui alguns textos daqui a pouco. Então, é preciso estar acordado. Por isso Jesus disse em Marcos 13:35, vigiem, porque vocês não sabem a hora que há de vir o seu Senhor. Estejam acordados, porque vocês não sabem que horas que há de vir o seu Senhor. Acorde, diga para o seu irmão, acorda, irmão. Dorme não. Então, vigiem. Primeira palavra que Pedro diz aqui para os irmãos: estejam sóbrios. E Jesus em Marcos 13:35 disse: vigiem, porque vocês não sabem que hora que há de vir o seu Senhor. Depois Jesus diz: orem e vigiem, ou vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Vigiem e depois orem, é a mesma palavra. Estejam alertas, estejam acordados, estejam apercebidos, estejam ligados, né? Para que você não entre em tentação. A Bíblia diz em Tessalonicenses, capítulo 5, 6, vamos abrir aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 6, abre aí por favor.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó. Rafael, obrigado pela água, viu? Olha só o que diz. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos o quê? Sóbrios. Estejam atentos à sua vida espiritual. Olha para como está a igreja dos nossos dias. Ela está atenta, demonstra à igreja a nossa vida espiritual, a nossa conduta espiritual. Diz de uma pessoa que está sóbria, atenta, ligada, esperta. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos estar atentos e sóbrios por causa de um motivo. Nesse capítulo aqui, o motivo é o nosso adversário. Olha aí o versículo 8 ainda, do capítulo 5 de 1 Pedro. Estejam alertas, estejam sóbrios e vigiem, ponto. O diabo, o inimigo de vocês. Paulo diz, o apóstolo Pedro está dizendo, fiquem atentos, estejam sóbrios, porque o diabo, o inimigo de vocês. Isso é uma grande ignorância em que nós podemos passar nas nossas vidas, quando a gente não percebe que há diabo, que há inimigo, que está nos rodeando como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Imagine se de repente eu soubesse que existe alguém querendo colocar fogo na loja do Geraldo. Alguém que esteja querendo sabotar a família do Geraldo. Alguém que esteja querendo sabotar os negócios do Geraldo. Esse inimigo invisível. E eu dissesse, Geraldo, fique esperto, porque eu sei que existe alguém que quer sabotar as suas coisas, os seus negócios. Ele vai fazer de tudo para destruir você. Tudo que está ligado a você, ele quer de alguma maneira te destruir, te arruinar. E quando é que ele vai agir? Ele vai agir na primeira oportunidade que você der. A primeira oportunidade que você der para ele agir, ele vai agir. Portanto, seja sóbrio, vigie, levanta os muros aí da sua casa. Coloca aí, liga para a polícia. Contrate segurança para você. Coloque alarme na sua loja. Põe as suas coisas na seguradora. Ou seja, tome atitudes, porque o seu inimigo está à sua espreita e ele quer destruir você. A grande tragédia da nossa vida espiritual é ler um texto como esse e achar que isso pode acontecer com o vizinho, com alguém, mas não comigo. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas têm a ver com essa falta de vigilância e essa sobriedade nas nossas vidas espirituais, e então o diabo vem e ele vai tragar. A expressão tragar, inimigo, que a Bíblia diz aqui, e oportunidade. Eu sublinhei essas três palavras, inimigo, a palavra tragar, destruir, e a palavra oportunidade. O diabo, vosso adversário, está na sua espreita, querendo uma oportunidade. Queridos irmãos, pausa. Queria pedir para vocês prestarem atenção na palavra, tá bom? O inimigo, o vosso adversário. Muito dos problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas, você pode ter certeza que o diabo vai aproveitar essa oportunidade para destruir você, roubar a sua fé.
roubar a sua simplicidade espiritual, tragar a sua obediência a Jesus. É verdade que nós mesmos somos fracos, e o diabo vai aproveitar as suas fraquezas. E talvez você diga assim, mas o anjo do Senhor está me guardando, o Senhor me guarda. É verdade que o Senhor te guarda, e uma das maneiras que o Senhor guarda você é te avisando para a gente ficar sóbrio, para você segurar o ímpeto, para você prestar atenção na sua vida espiritual, para você olhar para si mesmo, para você ficar de todas as formas vigilante. Meu sobrinho, Rodrigo, ele está de Covid. Eu fui na casa do meu irmão hoje. E aí eu fui lá na casa do meu irmão, e toda vez que eu vou na casa do meu irmão, eu visito 2 irmãos de uma só vez. Eu visito a Michele e o Ricardo, e eu visito o Giovanni, meu irmão. E toda vez que eu chego na minha casa, na casa deles, quando não tem ninguém com Covid, está todo mundo lá. Eles estão lá na porta, conversando e tal, mas todas as vezes que alguém está com Covid lá, o Ricardo e a Michele, eles se protegem. E já escutei casos deles, de pessoas que não compreenderam o seu cuidado. E todas as vezes o Ricardo e a Michele, quando sabem de alguém, eles tentam ajudar com algum recurso, com alguma ajuda, não é? E as pessoas pensam que não é amor, talvez alguém possa pensar. Mas eles estão se protegendo. Eles estão o quê? Vigiando. Eles estão o quê? Em sobriedade. Eles estão avaliando o risco. Eles estão avaliando o perigo. Que aquilo pode acontecer. A gravidade daquilo que pode acontecer. Às vezes, em determinadas áreas das nossas vidas, nós não somos tão vigilantes assim. Eu confesso aos irmãos, com relação a isso, eu não sou tão vigilante como eu deveria ser vigilante. Porque talvez nós vamos nos arrepender quando alguém tão próximo, uma esposa, um filho, alguém tão próximo a nós, estiver numa situação como está a nossa querida irmã. Talvez se ela tivesse um pouquinho, se dependesse dela, vigiar um pouquinho mais. Se ela não tivesse tirado as máscaras, se ela não tivesse abraçado alguém, se ela tivesse só dado um murrinho. A gente não sabe por que aconteceu, como foi, não é? Mas a gente está dizendo que muita tragédia acontece na nossa vida espiritual, por falta de quê? Sobriedade, vigilância, levar a sério as coisas espirituais. Não adianta você fingir que põe a pasta na escova, fingir que escova os dentes, fingir que faz a higiene bucal. É necessário fazer a higiene bucal. Não resolve para a gente vir ao prédio de reunião e estar nas coisas da vida da gente sem realmente dedicarmos aquilo com valor, com zelo espiritual. E aí, quando nós não vigiamos, sabe, a Bíblia diz que o diabo é o vosso adversário. Está esperando algum vacilo, alguma oportunidade, a menor possível. Algumas ele faz acontecer, outras ele aproveita. Para quê? Para tragar. Olha a expressão forte que a Bíblia usa, para tragar. E interessante que o texto não diz assim, mas tudo bem, irmãos, o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Olha, seria muito bom se esse versículo estivesse aqui agora, depois que dissesse assim, vosso adversário, o diabo, anda de redor como um leão, rugindo, querendo tragar vocês, mas glória a Deus, como é que é o texto que eu li? Tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas não está isso. Portanto, vigiem, sejam sóbrios. Nós devemos saber que, e a Bíblia fala assim, não é o adversário de Deus. O diabo, inimigo de Deus, não. É o diabo, vosso adversário. É o adversário da sua família, é o adversário dos seus negócios, é adversário dos seus sentimentos, é adversário da nossa fé, é adversário da nossa igreja, é adversário da nossa amizade, é o nosso adversário. Muitas vezes, numa briga entre marido e mulher, não está só os dois ali, tem o adversário.
Muitas vezes, numa falta de entendimento de alguma coisa, não é só você que está ali, tem um adversário. E a Bíblia diz: fique esperto. E como é que nós devemos vencer esse adversário? Versículo 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo, versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha, 3 palavras extraordinárias: resistir, permanecer, firmes e fé. 4, né? Resistam-lhe, permanecendo como? Firmes em quê? Na fé. Permaneçam firmes, não saia do lugar, não admita que ele roube, permaneçam resistindo, firmes, resistam. O crente, o cristão, sobre tudo o que ele é alguém resistente, que suporta tempo. Nós sabemos suportar tempo, nós sabemos saborear as glórias dos avivamentos, e nós também sabemos suportar a dureza de épocas em que tem seca, em que as chuvas espirituais não são tão densas assim. Nós precisamos permanecer o quê? Firmes. É como se aqui fosse a minha cadeira de sentar, e toda vez que você viesse, eu estou ali. No verão, eu estou ali. No inverno, eu estou aqui. Na primavera, eu estou aqui. O que mais que tem? A outra? No outono, eu estou aqui. Permanecendo firme, andando. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia demonstra que a nossa compara a nossa vida espiritual como uma maratona. Uma maratona em que você começa e só termina quando acaba. Você vai sempre andando. Às vezes vem um afoito e sai correndo, né? Já viu naquelas maratonas lá de São Silvestre? Tem uns camaradas que eles saem com as plaquinhas, com as caretas, com os anjinhos. A noiva, né? Não sei se a noiva ainda está viva ainda, se já casou, o que aconteceu? Mas lembra da noiva quando ia? Tem a noiva, tem o super-homem. Aí as câmeras no começo, né? Fica lá vendo aquelas... Rio de Janeiro, Goiás, aquelas faixas bonitas, né? O pessoal brincando de maratonar, mas existem os maratonistas profissionais. Você não vê nada de engraçado neles. A feição deles é de alguém que está compenetrado, é a feição de alguém que está ali para correr. Eles vieram de uma rotina de muita treinamento, de alimentação diferenciada, diferente da grande galera, que também vai correr a maratona, mas dispersos, sem compromisso com absolutamente nada. Se der para chegar, chegou. Talvez vai andar só 5 quilômetros, mas o maratonista, o alvo dele é correr todo o circuito. Assim também, irmãos, a palavra de Deus diz que nós, os cristãos, somos chamados para correr todo o circuito, e até o fim, nos dias bons, se estiver chovendo, se estiver frio, em épocas maravilhosas, e em épocas também difíceis. A Bíblia diz: resistam firmemente na fé, resistam. Muitas pessoas na vida da igreja resistiram. Muitas pessoas, espiritualmente falando, resistiu. José resistiu à esposa de Potifar. A Bíblia diz que todos os dias aquela mulher vinha tentar o José, a Potífera, né? Todo dia aquela mulher vinha tentar Potifar, a José, mas José resistiu àquela mulher, a ponto de ser jogado na prisão, e ele permaneceu firme na fé, ele resistiu àquela tentação. Daniel também resistiu uma lei ímpia. Os inimigos de Daniel influenciaram aquele governador, aquele imperador, dizendo: imperador, que ninguém peça nada a ninguém, a nenhum Deus, a não ser a você. Durante 30 dias, que ninguém peça nada, que ninguém ore a nenhum Deus, a não ser aos deuses que você determinar. Não estou lembrando bem se era o próprio imperador ou se era o Deus do imperador.
Mas Daniel, mesmo ouvindo o decreto do rei, ele permaneceu orando, ele permaneceu buscando contra uma lei que lhe seria prejudicial, mesmo que aquilo pudesse levá-lo para a cadeia. Ele permaneceu o quê? Ele permaneceu firme. Daniel foi esse homem, como também foi o Jó. Mesmo quando a esposa de Jó estava vindo ali com conselhos sobre Jó, Jó passando aquela dificuldade, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos. E vinha sua esposa, e dando-lhe palavras, como que desesperada. Talvez a momento fraco de Jó, se Jó estivesse num bom momento, seria mais fácil ele resistir àquela tentação de culpar a Deus, mas Jó permaneceu firme, resistiu, e a Bíblia diz que ele em nada pecou contra Deus. Esse homem maravilhoso, Neemias, que estava construindo uma muralha, e em épocas de guerras, o Neemias estava construindo as muralhas de Jerusalém, numa época de guerra, sem proteção nenhuma, porque eles estavam construindo a proteção, eles não estavam protegidos por uma muralha, estavam à mercê dos seus inimigos, e ainda os seus inimigos o tempo todo, Sambalate, Tobias, Gesem, o Amonita, aquelas pessoas ali no livro de Neemias, tempo todo ali, trazendo palavras para fazer com que Neemias parasse aquela construção, e ele disse: eu não vou parar, eu vou continuar. Sabe, irmãos, o crente é essa pessoa que precisa ser alguém resistente, nos dias bons, nos dias maus, debaixo de pressão ou não, triste ou alegre, ali resistindo, firme na fé. Tem dia tudo que vai sobrar você é fé, não tem mais alegria, não tem mais nada, só tem a fé, só tem aquela palavra que a gente guarda no coração, que Deus falou, e a gente caminha firme, sem parar. Eu louvo a Deus por causa da Conceiçãozinha, de tantos irmãos, e por causa da Michele, que Deus usou para falar comigo, e que foi as palavras assim que me aprumou. Depois daquele dia, parece que Deus, sabe quando você está eu fui na casa do Geraldo essa semana, ele estava meio torto, né? Quando a pessoa está com a coluna meio travada, ela levanta assim meio desconjuntada, meio torta. Eu estava assim também, com as minhas emoções. Um culto como esse, com pouca gente, eu ia ficar tão triste, tão chateado. Mas hoje eu vim para cá, poderia ser só eu. Por quê? Porque Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Eu gosto muito quando a igreja está lotada, todo mundo. Eu estou com saudade disso, de vir aqui cheio. Eu estou com vontade de ver ali cheio de carro, do outro lado e tal. A gente entrar aqui e não caber aquele tantão de gente ali na porta. Um dia nós vamos ver, em nome de Jesus, aquele tantão de gente ali em pé, sem máscara, não precisa mais, já descobriu a vacina, né? Aquele tantão de gente, os jovens sentados aqui no chão, e alguém falando: pastor, não cabe mais criança, não tem mais cadeira. Não tem, irmão, deixa eu adorar aqui e tal. E o Geraldo falando: pastor, tem que comprar cadeira. Vamos comprar. Que bom, eu quero me alegrar nesse dia, mas eu também quero me alegrar em Jesus, porque ainda que o produto da oliveira minta, não haja mais vacas nos currais, ainda que não haja nada, o cara diz: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Resistir no dia mau, não é? Diz Efésios: resistam, toma todas as armaduras de Deus, e depois de ter desvencido, permaneceis firmes. A nossa toada precisa ser, não precisa sair correndo igual uns loucos, mas aquela toadinha de que não vamos parar. As pessoas precisam olhar na nossa cara e dizer: eu sei que ele não vai parar. Firmes na fé. Mas infelizmente temos também pessoas que resistiram a Deus e se fraquejaram na fé.
Eva não resistiu à tentação do diabo. Entregou o jardim, entregou a vida, entregou a família. Foi a maior desgraça da humanidade, porque um dia um casal não resistiu à tentação. Que terrível tragédia acontece numa família quando elas não resistem à pressão do divórcio, quando elas não resistem e caem. Salomão também não resistiu à fé, não ficou firme no Senhor, e foi arrumando mulheres e concubinas, e mulheres e concubinas, e a palavra de Deus diz que ele arrumou 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, ou 300 concubinas e 700 mulheres, não sei bem ao certo, mas mais de 1000 mulheres, e a Bíblia diz que essas mulheres fez corromper o coração de Salomão. Ele não resistiu, ele cedeu, ele não resistiu. Esaú não resistiu o prato de lentilhas, uma oportunidade ali efêmera, ele não resistiu. Judas não resistiu e traiu Jesus. Demas foi um homem que começou bem com Paulo, um homem de Deus, um servo de Deus, na obra do Senhor, mas o apóstolo Paulo fala assim: Demas me abandonou, amando o presente século. Tantos irmãos, outrora era uma bênção, tantas irmãs que outrora era uma bênção, mas agora estão tão fracassados na vida espiritual. Por quê? Porque eles não vigiaram, eles não resistiram firme na fé. A palavra de Deus diz: resistam, fique permanecendo firmes na fé. E por fim, irmãos, o versículo 10 diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. Se você ver essa palavra aqui, você vai ver só coisas absolutas, provações, glória eterna. Vai dizer sobre restaurar, confirmar, dar força, colocar sobre alicerces, e esses alicerces são firmes. O Deus de toda glória, esse Deus que está trabalhando enquanto a gente está passando por turbulências. Esse Deus que está agindo nas nossas vidas durante esse período que a palavra de Deus diz, por pouco tempo é necessário que haja esse sofrimento, como que aquele fogo que depura o ouro. No momento de pressão, nós conhecemos de que material nós somos feitos. Interessante, Jesus não é aquele Papai Noel, mas Jesus é aquele Deus que não priva as pessoas da vida, como a vida é. Então Deus, enquanto a gente está passando pela vida, a Bíblia diz que quando a gente passar pela turbulência, Ele diz que Ele vai aperfeiçoar, Ele vai confirmar e Ele vai fortalecer. A palavra de Deus diz que não vem sobre nós nenhuma tribulação que seja maior do que a nossa capacidade de suportar. Nós precisamos aprender a ser pessoas que sejam resistentes. Esse período de pandemia, em que a vida não está normal. Existem muitas pessoas ganhando muito dinheiro com a pandemia, mas muita gente está ganhando só dinheiro. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente perdendo, a alma das pessoas estão confusas, os noticiários são confusos, as notícias são confusas, nós não sabemos lidar com as coisas como realmente elas são. Nós passamos nas portas das igrejas, eu conversei com um pastor, ele disse: olha, a membresia da nossa igreja caiu mais de 50%, né? Então, esse período em que as pessoas aproveitam essa oportunidade e elas arrefecem na fé. No período de crise, no período de dificuldade, é o período em que nós devemos demonstrar fidelidade ao Senhor. Estava aconselhando um amigo
dizendo a Ele: olha, nessa hora de crise que você precisa permanecer firme. É nas agonias que a gente faz poesias. É nos tempos de crise que nós vamos fazer descobertas de remédios. Nós nos tornamos melhores depois da ventania. Mas é necessário que você permaneça firme. Firme. O que deve motivar a gente a permanecer firme não é outra coisa a não ser a nossa confiança no Senhor. Resistam firmes na fé. Eu li para vocês 2 textos, uns que foram firmes em rejeitar a Deus. Quero ler um texto aqui para terminar. Um texto em Atos dos Apóstolos, o capítulo 7. Atos dos Apóstolos, o capítulo 7 diz assim. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos diz assim. Olha que interessante. Atos capítulo 7. Estevão, um homem de Deus, está sendo morto por apedrejamento por causa da sua lealdade a Jesus. Ele permaneceu firme. Capítulo 7, versículo 51 diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Que palavra dura, pessoas resistentes. A resistência é aquilo que você empurra e ela não vai, que você fala e não adianta, porque ela tem resistência. E existem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Eles dizem: vocês são como os seus pais. Qual dos profetas os teus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram. E a Bíblia diz que, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Que coisa terrível, que fim terrível de um homem espiritual. O fim dele aparentemente não foi, para os olhos humanos, vitorioso, mas a nossa fé se destina a algo maior do que aquilo que nós podemos comprar, daquilo que nós podemos adquirir. Você que está em casa e nós que estamos aqui, feche seus olhos, volte-se para o Senhor. O chamado de Deus para você é para você permanecer firme. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus. Não resistam a Deus, se sujeitem. A palavra de Deus diz: não apaguem o Espírito Santo. Não resistam ao Espírito Santo, se rendam ao Espírito Santo, se rendam à palavra, se rendam a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nossa resistência contra os inimigos depende da nossa sensibilidade e da nossa fraqueza em nos render a Deus. A nossa força está em nós confiarmos no Senhor, em nós nos rendermos ao Senhor, em nós obedecermos a Deus, mesmo que tenhamos que sermos apedrejados, arrastados como Estevão, mesmo que aparentemente a gente não vê na hora os resultados, mas a gente confia, porque a palavra de Deus diz que Ele aperfeiçoará, que Ele confirmará e que Ele fortalecerá, nos colocando em alicerces firmes, como aquele construtor que edifica a sua casa sobre a rocha, aquele construtor que edifica a sua vida na obediência à palavra de Deus. Mesmo quando vêm os ventos, mesmo quando vêm as tempestades, não conseguem derrubar, porque está firme. Ele é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.
como estão cercados Jerusalém pelos montes, assim o Senhor também em volta daqueles que o temem. Ah, maravilha é saber que o Senhor é por nós. Que maravilha é saber que Daniel não está sozinho naquela cova de leões. Que maravilha é saber que José não está sozinho naquela masmorra. Que bom saber que Jó não está sozinho com aquelas dores e com as suas perdas. Que bom saber que Jesus foi tentado ali naquele deserto, mas resistiu, e depois ele foi servido por anjos. O final do homem e da mulher que permanece firme no Senhor não é o fracasso. O resultado da vida de um homem e de uma mulher que caminha firme na sua jornada com Jesus não é o fracasso, não é a desgraça, não é a bancarrota, mas sim é o trono, como diz a palavra de Deus. Eu combati o bom combate, guardei a fé, agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que permaneceram firmes, que amaram a vinda do Senhor. Casa na Rocha, comunidade de cristãos, nós estamos aqui, e às vezes nós olhamos aqui com os nossos olhos natural, a gente pensa, será que vai ser? Será que vai dar? Mas a gente permanece firmes, sabendo que o Senhor a qualquer momento pode soprar, a qualquer momento pode agir, e talvez esteja agindo, talvez esteja nos lapidando, talvez esteja nos forjando, talvez esteja trabalhando em nós, porque Ele mesmo diz a palavra, Ele vos confirmará, Ele vos aperfeiçoará, Ele vos firmará, é o Senhor mesmo. Bem-aventurado aqueles que encontram em Deus motivos para continuar caminhando, bem-aventurados aqueles que encontram no Senhor motivos para continuar profetizando, bem-aventurados aqueles que encontram no Senhor motivos para resistir a Satanás, para resistir à carne, para resistir às tentações do mundo. Bem-aventurados aqueles que amam o Senhor e continuam amando todos os dias da sua vida. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, Pai, nos fortalece para que a gente possa continuar firme no caminho do Senhor, andando firmes nas jornadas do Senhor. Aperfeiçoe-nos, amadureça-nos, ó Deus, que o Senhor possa confirmar os nossos passos. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da fé, da alma, da esperança, da vida eterna. Ó Deus bendito, ó Deus gracioso, ó Deus bondoso, ser conosco, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, ó Espírito Santo, grande Deus, majestoso Senhor. Quero deixar essa música para a família do pastor Emanuel, que está passando por um momento tão difícil, tão doído. A Camila, o Kaique, o outro irmão dele que eu esqueci o nome agora, o Kelvin. Vamos crer, nós temos um Deus que não cura, Ele é a cura. E Ele vai agir, eu tenho certeza. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Mas não pense que por mais que essa dificuldade que vocês estão passando, vocês não estão passando sozinhos. O Senhor está dos lados de vocês. E a Sua palavra não nos deixa mentir. Vamos louvar mais uma vez. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais
pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu creio em Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não libera a minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não libera a minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, maravilhoso é o seu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu queria falar para você, pastor Manuel, se você estiver nos assistindo. Para você, pastor Manuel, para você, Camila, Kelvin, para você, Kaique, confia no Senhor. Nossa vida não se resume apenas a esta vida. Nosso coração crer por coisas inacreditáveis. Nossa esperança não está nas mãos da medicina. A nossa esperança está na mão de um Deus que sabe o que faz, de um Deus que escuta clamor, de um Deus que altera probabilidades. Nós cremos em coisas impressionantes. Continue firme, meu irmão. Confia no Senhor. Não importa qual o resultado, confie no Senhor. Se alegre no Senhor. A Sirleusa está nas mãos de Jesus. Aleluia! Tenho certeza que a comunidade inteira derramou lágrimas no trono de Deus em favor da Sirleusa. Que o Senhor te fortaleça, pastor Manuel. Que o Senhor te fortaleça, Camila. Que o Senhor te fortaleça, Kelvin. Que o Senhor te fortaleça, Kaique. Você, sua esposa, sua noiva, a sua família. E nós cremos que lá naquele quarto de hospital, naquela UTI, Deus está lá. A Michele fez uma canção baseada no Salmo 139, que diz que não há como a gente fugir da presença do Espírito Santo. Se eu estou lá no céu, nos lugares maravilhosos, Deus está lá. Mas se eu estiver também nas profundezas, nos lugares escuros, ali também a sua mão há de me guiar. Sua vida, pastor Manuel, está nas mãos de Deus, sempre esteve. Você não está sozinho, meu irmão. Nós estamos crendo junto com você. Você não está chorando sozinho, nós estamos chorando junto com você. Sua carteira é nossa carteira. A nossa carteira, onde nós colocamos nosso dinheiro, é a sua carteira também. Seus bens são os nossos bens, os nossos bens são os seus bens também. E tudo que você precisar, você sabe, pode contar com essa comunidade que te ama. E nós abençoamos a sua vida. E nós louvamos por todas as irmãs e irmãos que se colocaram à disposição de Deus
para orar e crer em dias melhores para nossa irmã. Estamos na expectativa e no desejo de ver um dia a pastora Cileuza com esse microfone nas mãos, dando testemunho de que ainda que a figueira não floresça, que a tristeza, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós queremos pedir, ó Deus, a alegria da manhã, que vem essa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe essa amada congregação, e que nós tenhamos uma semana de paz. Um beijo para você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós que estamos aqui e sobre cada um de vocês que estão nos vendo aí, na sua casa, na sua família. Que haja provisão, que haja bênção, que haja graça, que haja fortalecimento do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amém. Os irmãos que estão aqui trouxeram dízimos e ofertas, pode trazer. Deus abençoe a todos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,